Irmãos, Boa noite. sejam todos mais uma vez bem-vindos, a essa casa, para que a gente possa nessa noite aprender um pouco mais, porque é uma reunião pública toda segunda-feira, porém as nossas reuniões elas nunca são iguais, A gente sempre tem um tema diferente, pode ser o mesmo tema, mas sempre o palestrante vai trazer uma reflexão um pouco diferente. E muitas das vezes traz aquilo que nós precisamos, então a gente está sempre recebendo uma mensagem atual, Nunca é repetido, nunca é a mesma coisa. Hoje é uma outra segunda-feira, Hoje é um outro dia, é um novo assunto, Pode ser um assunto que já tenha sido falado, mas a gente sempre está aprendendo, porque o Evangelho, a gente estuda ele. E cada vez que a gente lê uma mensagem, a gente aprende um pouco com ela. Porque os ensinamentos, eles foram dados para o resto dos tempos. Então, como nós estamos no processo de evolução, esses ensinamentos, a cada dia que passa, nós vamos absorvendo neles o conteúdo que eles têm. Coisas que nós, às vezes, já estudamos, nós tornamos a estudar e encontramos mais alguma coisa para aprender. Nunca que nós sabemos tudo. Basta ver as obras básicas. Quando você pega, por exemplo, um livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas, perguntas que foram feitas há 167 anos atrás, fresquinhas, parece que elas foram feitas hoje, respondem a todos os problemas e questões da vida. O Evangelho, a Gênesis, Céu e Inferno, livros médios, obras básicas. Então a gente está sempre aprendendo, E nós recebemos uma mensagem aí que é importante, é importante a gente refletir, que fala para nós assim: temas importunos, doenças, crimes, intrigas, críticas, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. Certamente não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivos de entendimento e de educação, mas sempre que os temas importunos ou difíceis foram lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Uma lista para a gente refletir, porque muitas das vezes são assuntos corriqueiros no dia a dia, e a gente tem que prestar muita atenção nisso. Mas hoje a palestra é da Carlota. Palestra não, uma fala, uma conversa. Vocês vão conversar. Eu convido os meus irmãos... Palestra para o Ângelo, gente. Com quem? Para o Ângelo. Quem que é esse? Convido os meus irmãos para que agora nós possamos mudar as nossas sintonias, Que nós possamos agora deixar lá fora, deixar na terra as coisas que pertencem à terra. Já tivemos tempo suficiente para cuidar das nossas necessidades materiais e agora é fundamental que nós cuidemos do principal, do fundamental de nossas vidas, que é as necessidades do nosso espírito. Então eu convido os meus irmãos que nós possamos agora fechar os nossos olhos, quem quiser, que fique à vontade, e possamos levar nossos pensamentos aos planos maiores,
possamos buscar a figura do nosso Mestre amado Jesus, e agradecendo a vós, Senhor, por tudo que passou por nós nesse dia, por todos os benefícios que recebemos, que muitas das vezes nem percebemos, muitas das vezes intertido pelas coisas do mundo, pelas coisas da terra, nem enxergamos quantos benefícios que nós recebemos na nossa vida. E agora, neste momento em que nós viemos, Senhor, para buscar o esclarecimento e a orientação de que tanto necessitamos aqui para nos ajudar na nossa caminhada, no entendimento dos nossos problemas, das dificuldades da vida. Então, Senhor, só temos que agradecer. Pedimos que abençoe, que ilumine a nossa irmã Carlota, juntamente com seus amigos espirituais, para que possa trazer aquilo que nós tanto precisamos ouvir nessa noite. Senhor, que esteja junto de nós, permita que possamos iniciar essa humilde reunião da noite. Assim seja, graças a Deus. A Carlota, a hora é sua. Isso aqui ainda vai... Eu vou mostrando vocês aqui. Eu vou levar mais uma mensagem para você ler. Você vai ler, né? Mais uma mensagenzinha para nós. Receba. Tá bom. Tosse. Depende a Deus. As minhas irmãs aqui presentes, os meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Uma boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, é uma fala. Eu vou fazer uma conversa aqui. Palestra, coitada de mim. Dessa não tem como mais. Mas eu vou falar um pouquinho de uma mensagem maravilhosa. O livro é lindo, o livro é maravilhoso. E eu peço a Jesus que eu saiba passar do Caibachutel as parábolas de Jesus. Eu achei um trecho muito importante. Todo mundo já sabe, nossa irmã falou que é mesmo. Às vezes as pessoas sabem. Né? Até que a gente vai falar assim, que já leram, já é conhecido demais. Mas eu quero passar, porque eu achei muito bonito. Aí eu tenho certeza, meu Jesus vai me ajudar. Os irmãos vão entender direitinho as parábolas de Jesus. E o que o nosso irmão coloca, Caibá, ele nos fala, e está nos evangelhos, que os fariseus eram um grupo muito grande de pessoas, muito grandes. E tinha, mas que não toleravam Jesus, né? Eram contra Jesus. O Evangelho fala que eles tinham medo de Jesus, porque a doutrina que Jesus veio trazer, o seu ensinamento, não era de acordo com o deles, então eles tinham medo de Jesus. E sempre eram contra. Mas tinha dois ali, dois naquele meio, que os Evangelhos nos falam, que eles admiravam Jesus. Dois primaques, principal sacerdote, e admirava Jesus. Um deles era Gamaliel. Gamaliel, ele foi aquele que foi mestre de Saulo. Naquele tempo que Saulo perseguia os cristãos, né? E até que na estrada de Damasco, Jesus já tinha partido para a espiritualidade, mas na estrada de Damasco se encontrou com esse nosso irmão Saulo. E dali em diante, o nosso irmão converteu, e de um perseguidor dos cristãos, ele passou a ser o maior divulgador dos ensinos cristãos, né? Aí então, mas é esse Gamaliel que eu quero falar sobre ele. O Gamaliel era um homem bom, um homem sensato. Ele sempre falava com os outros sacerdotes, os outros amigos, falava: nós não devemos combater com esse Jesus. Esse Jesus, se o que ele veio trazer, esses ensinamentos, se for falso,
vai se cair, vai perdendo tempo, isso vai desaparecer. Mas se for verdadeiro, nós estamos combatendo contra o próprio Deus. Mas eles não ligavam, não. Eles não importavam. Eles queriam estar sempre contra Jesus. Mas Gamaliel era um homem bom. E já o outro, vocês conhecem muito bem, todo mundo conhece. Há mais de 2000 anos que as pessoas conhecem esse nosso irmão. O outro, aquele que admirava Jesus, que era um sacerdote, um primax, um principal dos sacerdotes, que era um homem muito rico, Nicodemos. Nicodemos queria se encontrar com Jesus, diferente de Gamaliel. Gamaliel, assim, aceitava Jesus, mas Jesus lá e ele com a religião dele. Mas nosso irmão Nicodemos não, ele queria encontrar com Jesus. Ele se encantava com as pregações de Jesus. Ele sempre via onde Jesus passasse, todas as cidades que Jesus passava, Sidom, Cafarnaum, Betânia, Samaria, aquelas aldeias que ele passava, as notícias logo caíam no ouvido do nosso irmão Nicodemos. Aí ele ardia, Caibá fala que ele ardia de vontade de conversar com Jesus, ele ardia de vontade de ver Jesus. Então, mas como que ele ia fazer? Ele pensava, os amigos ele não queria que soubesse, os seus colegas lá ele não queria que soubesse. E o povo, ao povo que não podia mesmo, o povo não podia saber. Então como que ele fazia? E ele ficava desesperado com aquela vontade de se encontrar com ele. Até que o dia, porque todo ano Jerusalém comemorava a Páscoa. A Páscoa era aquela que os hebreus fugiram lá daquele tormento que era lá no Egito, eles fugiram para o deserto e eles comemoravam todo ano a Páscoa. Então vinha muita gente, enchia Jerusalém de gente. Esses rapazes igual Tiradentes ali, né? Enche de gente para comemorar aquela passagem. E nesse ano Jesus foi também para Jerusalém e se hospedou na casa de amigos. Então, Nicodemos pensou, é agora, eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu vou bem escondido, deixo para ir à noite, ninguém vai me ver. Coitado do nosso irmão Nicodemos. Esse encontro que ele queria fosse tão escondidinho, que ninguém ia ficar sabendo, foi parar na história. E até hoje, mais de 2000 anos, né, 2 milênios, as pessoas ainda comentam, toda religião conta essa história, toda religião comenta esse assunto, ele é interessante mesmo. Até eu vou falar um pouquinho para vocês desse tamanho, eu vou falar um pouquinho desse encontro dos dois, porque eu gosto demais desse encontro dos dois irmãos. Ele foi, Nicodemos foi, e gente, pela saudação que ele fez a Jesus, a gente fica impressionado, a gente vê que ele, na verdade, admirava Jesus, como que ele via Jesus, pela saudação que ele fez. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém consegue fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. Agora vê um doutor da lei, vendo Jesus daquele jeito, né? E falou de todo o coração, né? Falou de todo o coração. Aí Jesus, né, conhecendo a fraqueza do nosso irmão, conhecendo as dificuldades, disse para ele assim, em verdade te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o que Jesus respondeu para ele. Ele disse, mas como que pode ser isso? Porventura pode um homem já velho entrar no ventre de sua mãe para nascer outra vez? Aí Jesus disse, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus.
Porque o que é da carne é carne, Jesus separa direitinho ali a matéria do nosso espírito, né? O que é da parte material, o que é do espírito. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. É preciso nascer de novo, nascer da água e nascer do espírito. Jesus sabia que da água Nicodemo já tinha nascido, mas ainda não tinha nascido do espírito. Porque ele viu que ia ter muita dificuldade para o nosso irmão largar tudo aquilo aquela vida que ele tinha até na época, né? Ele achava difícil naquela reencarnação. Ele precisava de mais outras existências para que ele pudesse, do jeito que ele queria, para ele poder passar, que a gente pensa, o que faltava para aquele irmão, né? O que faltava para ele vendo Jesus daquele jeito. Vendo, ele achava muito importante os milagres, né? E Jesus fazendo tantos milagres e eles não conseguiam fazer nenhum. Aí ele vendo Jesus daquele jeito, aí Jesus disse para ele, né? Preciso de nascer de novo, nascer da água, né? E nascer do Espírito, porque só assim ele ia conseguir largar tudo as suas honrarias, os seus dogmas, seus cultos, seus atos exteriores, né? Os seus preconceitos, as suas ideias preconcebidas, aquele excesso de virtudes que eles, não só eles lá, o que eles aprendiam, né, que eles estudavam, aquele excesso de virtude, aquele excesso de saber. Aí Jesus sabia que ia ficar difícil ainda nessa existência. Por isso que ele recomendou para ele, necessário nascer de novo. E nascer da água é porque, meus irmãos, a gente sabe, o nosso corpo, porque a água é muito importante, né? Sem água a gente não vive. Todos os seres orgânicos e inorgânicos precisam da água para viver. E a gente sabe que o nosso próprio corpo é 3/4 parte de água, né? A criancinha no ventre da mãe envolto em água, né? E sem água ninguém vive, não é só os peixes, ninguém, não existia, nem os animais na floresta, nem a própria floresta, sem água não existe nada, tudo acabaria. Planta uma coisinha e não joga água não, planta um galinho, um raminho, uma sementinha e não joga água, não vai dar. A gente necessita da água, por isso que Jesus fala, para ele ver que o nosso corpo, a parte material, o espírito não, né? O espírito não necessita da água, mas a parte material, nosso corpo, esse mundo que a gente encontra, né? Este mundo material ainda, este corpo material ainda necessita da água. E do espírito, ele faz nascer do espírito, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde o vento vem, nem de onde o vento vai. Né? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E nós sabemos, se existe um mundo material para nós, ainda estamos carregando esse fardo pesado da matéria, claro que deve existir um mundo espiritual, onde depois que o Espírito cumpre o que ele veio fazer aqui na Terra, ele cumpre, ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual. Aquele espírito já tem um mundo para ele, o mundo espiritual. Então, Jesus explicando para ele, ele está assim, mas como pode ser isso? Como pode isso acontecer? Jesus viu que não dava, ele não entendia. Mesmo Jesus mostrando assim com clareza, para ele era difícil, porque ele não entendia essa parte, né? Jesus falando, porque nós sabemos de onde nós viemos. Nós viemos do mundo espiritual, mas nós não temos certeza de onde, né? Onde nós viemos e para onde nós vamos em espírito. Nós também sabemos que vamos, mas nós não sabemos com certeza onde que nós vamos, né? Então, assim Jesus explica para ele, nós não temos certeza onde nós vamos com esse corpo espiritual, mas nós temos certeza que existe, porque Jesus disse, com a própria boca dele ele disse, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se preocupe,
nem se receio, quer dizer, não tenha medo. Há muitas moradas da casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu vou e vos preparar o lugar. Aqui onde eu estiver, eu vos levarei. Ele disse isso. E quando o Espírito estiver preparado, através das reencarnações, nós sabemos que Jesus está nos acompanhando. Ele está nos acompanhando. Ele conhecia, como ele conhecia a fraqueza de Nicodemo, ele conhece as nossas fraquezas também. Né? Ele sabia que não era ainda a hora daquele nosso irmão começar a entender. Então, mas como que pode ser isso? Jesus diz, se vós não me creis, eu te falando das coisas da terra, as coisas que ele estudava tanto, mas como ele ia saber das coisas celestiais? Jesus sabia que não era a hora dele. E a gente vê, meus irmãos, Nicodemos, ele acreditava assim, a religião dele ensinava, pregava, era assim. Eles vieram de Adão e Eva. A descendência deles era de Adão e Eva. O que ele acreditava. E a gente sabe que não é assim, né? Que não é assim. Ele acreditava assim, depois que eles partissem para o mundo espiritual, ou eles iriam para o seio de Abraão ou para a Geena. É o que ele acreditava, né? E é desse jeito. E eles ensinavam e pregavam, e Jesus falava, mas como? És Mestre Israel, ele não entende as coisas. Ele explicando tão claro, tão tranquilo para ele, dessa parte do corpo e do espírito e a necessidade dessa volta, para que a gente pudesse crescer. É só evoluir. Uma encarnação é muito pouco para nós, duas é pouco. Quantas que nós já enfrentamos, né? E nós já sabemos que nós precisamos de outras tantas para que a gente possa conseguir entender melhor essas coisas, né, o que Jesus queria ensinar para ele, que é as coisas celestiais, que nós ainda precisamos muito, né? Então, meus irmãos, Jesus, a gente vê que o Nicodemos, ele ficou encantado com as curas. Ele mesmo disse, os milagres que faz. Então era isso que ele adorava, que ele queria ver, é isso, as curas. Ele queria aquilo. Mas Jesus, vendo, né, o principal ele não entendeu, Jesus viu. O essencial, o principal, o nosso irmão não entendeu. A mensagem que Jesus veio trazer, Jesus era o evangelho vivo que desceu das alturas. Ele não entendeu essa parte. A mensagem que Jesus veio trazer, o amor, a paz, gente, né? Isso ele não conseguia entender, né? Não era na hora dele ainda entender tudo aquilo. O amai-vos uns aos outros, como ele nos ama, amou e continua amando, né? E isso Nicodemos não viu. Ele viu só aquela parte das coisas materiais, né? As coisas materiais, o que chegava aquelas notícias, o que Jesus fazia, ele encantava. A vida de Jesus, na verdade, é maravilhosa mesmo. A vida dele é maravilhosa, né? Ele dominava os elementos, o poder dele de dominar os elementos é aquela tempestade arrancando as árvores com a raiz. Ele levantava as mãos, aquilo acalmava. Era aquela tempestade imensa, destruindo tudo. Ele levantava as mãos, aquilo acalmava. O mar, quando estava assim, em tempo de acabar com aqueles pescadores que estavam ali, né? Os marquinheiros com eles, Jesus levantava a mão, acalmava, né? Porque, né? O dom dele era maravilhoso, ele tinha todos os dons, porque ele era médio de Deus, ele tinha um conhecimento, uma sabedoria. O que ele fazia quando levantava a mão era conversar com aqueles espíritos, porque ele sabia essas ventanias, essas coisas, tudo tem espíritos ali comandando aquilo. E ele conversava com eles, acalmava a tempestade, o mar quando dava revolto. Ele conversava ali, né, que tudo ele falava com os espíritos, e eles obedeciam pela sua ascendência moral, né, pelo seu poder que ele trazia, um médio de Deus. Então por isso que a sua ação era tão prodigiosa, né? Ele conversava com aqueles profetas antigos, muito antigos, os grandes profetas
estavam na espiritualidade, Jesus conversava com eles e eles o acompanhavam na sua caminhada aqui na Terra. Até eu penso que Paulo de Tarso fala assim, que nós temos uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Uma nuvem de testemunha. Eu penso assim, nossa nuvem deve ser aquela de quando está arrumando muita chuva, a nuvenzinha meio escurinha, aquela coisa. Agora de Jesus não. Se era o brilho do sol, era o brilho da lua, a beleza que acompanhava Jesus na sua caminhada aqui na Terra, né? Tem um filme, eu já nem lembro mais a doença que o rapaz tinha, porque era tempo da televisão preta e branca ainda. E as crianças eram tudo pequenas, assistiam, mas nunca mais ele saiu da minha cabeça. O rapaz, ele apareceu com uma doença e falou com a mãe dele, que ele ia procurar Jesus. Eu não lembro, era filme, não sei se era... O Chico, acho que ainda não era esse filme, não. Ele falou que ia procurar Jesus, porque ele queria ser curado. E se ele encontrasse com Jesus, ele seria curado daquela enfermidade. A família ficou preocupada, a mãe muito preocupada. Mas onde que você vai encontrar? Então, eu sei que ele, quando ele andava aí na terra, eu sei, eu vou perguntando e vou procurar o lugar onde ele está, a cidade que ele se encontra, e vou me encontrar com ele. E ele vai me curar. E assim ele partiu. Chegava numa cidade, não, ele não passou por aqui. Chegava até, ele já passou, já foi embora. Ele continuou, ele não desanimou. Ele queria encontrar com Jesus e curado. E eu acho que igual o Nicodemos, quando Nicodemos queria se encontrar com Jesus, naquele desafio, Jesus já sabia isso. Como nós também, quando nós estamos em necessidade, nós levamos o nosso pensamento em Jesus, a ligação é na hora, porque Ele já pensou em nós, Ele já está esperando. Que nós é pedir, né? A gente sempre está pedindo. E mal de nós se não tivesse Ele para a gente pedir, né? Aí esse rapaz foi numa cidade, aí vai de cidade a cidade, até que ele chegou numa cidade, ele até fez amigos. As pessoas levaram até ele para casa e falou assim, não, ele vai chegar aqui. Aqui é o caminho de volta, porque ele passou por aqui e é por aqui que ele vai voltar. E ele já deve estar chegando. Aí ele acalmou, então ele ficou lá esperando. E nesse dia, quando eles falaram, anunciaram que já estava chegando, aí a cidade já estava toda ali esperando, né? Aquela multidão de gente. Onde ele andava era assim. Aí quando o nosso irmão ficou, ele queria ficar bem assim, bem à frente, para que Jesus visse ele, para que Jesus pudesse tocá-lo e ele ficar curado. Mas quando ele olhou para trás assim, Jesus já tinha apontado lá na frente. Ele olhou para trás e viu uma mãe abraçada assim com o filho dela, um rapazinho todo torto, todo paralítico, ele ficou com muita necessidade. Aí ele pensou, aquela situação dele era bem pior. Então ele foi afastando um pouquinho para trás, foi afastando, até que quando veio a mãe e o filho já estava na frente, e ele já estava mais atrás. Quando Jesus foi chegando perto deles, ele levantou a mão em cima da cabeça, aquelas mãos sacrossantas, em cima da cabeça do rapaz, mas os olhos dele encontrou com o do rapaz que estava lá atrás. É como se Jesus entendeu na hora, né, o que ele tinha feito. Né, Jesus olhou para ele firme, olhou e sorriu para ele e continuou nas pessoas. Ele voltou para casa feliz. Estava curado? Não. Ainda permanecia o mal dele, mas ele tinha sido curado na alma. Aquele olhar de Jesus, ele ficou tão feliz, ele sabia que agora ele ia voltar para casa, enfrentar o que precisasse, ele ia continuar vivendo, porque Jesus já tinha dado a ele aquilo que ele precisava, tantos anos, ele andou muitos anos atrás de Jesus, né, assim, muitos meses atrás, até que Jesus encontrasse com ele. Mas ele saiu curado, né, curado da alma, né, que o corpo ele sabia que continuava a minha coisa. Aí o filme eu não sei, mas que ele voltou para casa, nem me lembro mais, de tanto tempo. Então é assim, a gente sabe que Jesus está sempre conhecendo as nossas necessidades,
Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Basta que a gente abra o coração. Aquele que passa sempre na televisão, aquela porta, tem uma porta, mas ela só abre por dentro, porque é o nosso coração. Ela não abre por fora, ele está atrás da porta, esperando que alguém abra essa porta. Assim ele está atrás de cada um coração. E só esperando que a pessoa peça com fé, confie na sua bondade, na sua misericórdia. Esse é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo. Realmente ele é Filho de Deus. Então, o nosso irmão, eu falava daí o Nicodemos, ele voltou para a sua religião, né? E continuou lá na sua religião, como diz Caibá. Continuou lá, mas ele nunca mais foi o mesmo, porque um pouquinho ele entendeu, muito pouco. E Jesus falou, mas doutor da lei não entende essas coisas, né? Porque eu estou te falando das coisas da terra, né? E da terra, e as coisas celestiais ele não entender mesmo, e nem essas aqui da terra, como um que estudava tanto, não conseguia entender. Então, meus irmãos, tem um menino também, esse é o Chico. Esse é o Chico que conta. Ele é um menino, era o pai, a mãe e o menino, o rapazinho. Mas o pai morreu, a mãe tinha que trabalhar dobrado. E eles eram pobres. Aí depois que o pai foi embora, mais pobre ainda eles ficaram, né? Era uma dificuldade. Ela que se mantinha, ela e o filho doente. Ele apareceu com febrão, uma febre imensa, que nada curava aquela febre. Então ela não podia trabalhar. Ela ficava ali com ele, a casa de miséria aumentando mais. E ela via as pessoas passando assim do lado de fora da porta da casa dela. Vocês sabem onde que Jesus, o Nazareno, eles falavam o Nazareno, onde ele está, que eu preciso te encontrar com ele. E o menino falava com ela, mãe, vai atrás, traz Jesus para mim, eu preciso dele, eu tenho necessidade dele. Ela falou, meu filho, como que eu vou sair e te deixar desse jeito sozinho? Eu não posso, você está doente, ele não pode ir, eu fico aqui. Ela tinha duas esteiras, uma esteira que o menino ficava deitado, a outra ela, que ela comia perto do menino. Aí ela chegava na porta da sala e voltava, porque ela não tinha como sair e deixar o menino assim também. Aí ele sempre pedindo, busca Jesus para mim, mãe, busca Jesus. Ela chegava lá fora e via que as pessoas até ricas, pessoas bem de vida, mas nós não encontramos ele, onde que ele está? Nós andamos muito. Ela falava com o menino, está vendo? Muita gente está falando que andou bastante, ele encontrou, como que eu já, velha assim, com dificuldade, como que eu vou? A senhora vai encontrar, mãe, a senhora vai encontrar. Tanto o menino falava, quando um dia os dois estavam assim na esteira deles, a porta foi abrindo devagarzinho e Jesus entrou. Aí Jesus foi entrando. Quer dizer que ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Ele conhece as nossas dificuldades, né, que nós carregamos no nosso espírito, o nosso atraso, que nós precisamos de melhorar aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra. É a bênção da reencarnação que Ele nos dá, para que com essa reencarnação nós possamos melhorar, né? Para que nascer da água, sempre nascendo da água. Que eles tinham muito, os antigos, tinham assim, uma ideia muito imperfeita da ciência, das ciências físicas. Eles não acreditavam, eles acreditavam assim, que a água cobriu toda a terra, da só água. Eles tem até no livro Gênesis, né? Que fala que Deus andava sobre as águas, que Deus flutuava nas águas, que as águas abriram, o mar abriu, uma parte da água subiu, e no Evangelho, a parte da água subiu, e é aquilo que vem a chuva de vez em quando. E a terra foi surgindo, que a terra veio da água. Aí a água abriu, a terra subiu. Aí nós vemos que a importância da água, mas não era desse jeito que Jesus sabia. A água é importante para nós, para tudo, né? É importante para nós, para tudo. Aí ele fala que o Espírito de Deus flutuava sobre as águas, e Jesus também
Ele andava sobre as águas. Jesus andava e saía com o pé enxuto. Ele andava no mar e saía com o pé enxutinho. Porque é levitação, né, Rosa? É levitação, ele levitava, né? Então ele conhecia a força dele, a sabedoria dele era imensa demais. E ele flutuava, ele andava nas águas, e saía com os pés enxutos. E as pessoas estavam impressionadas com aquilo. Então, a vida dele era maravilhosa. E Nicodemo estava com razão de ficar com aquela vontade de conhecer Jesus, aquele desejo imenso de conversar com ele, saber daquilo que ele pregava, as pregações dele, ele queria conhecer mais, né? E ele conheceu. Jesus explicou, mas só que o que Jesus explicou para ele, falando das coisas da terra, ele não entendeu direito. E ele voltou, continuou nas suas obras, lá com a religião dele. Mas até que a gente sabe que aquele era até ele conseguir, né, a sua reencarnação. Todos nós vamos melhorando. Cada uma é um passinho que a pessoa dá para frente. Cada uma encarnação, né, é um passo mais para frente que a pessoa dá. A gente não vai voltando para trás, né? Nós podemos parar naquilo, mas voltar, nós sempre caminhamos para frente. Então a gente agradece muito a Deus por ter nos dado esse irmão, né? Por ter nos dado esse irmão, que é tão importante para cada um de nós, e que nós não soubemos aproveitar quando ele estava aí na Terra, né? Não tivemos essa compreensão de aproveitar a grandeza que ele trouxe para cada um de nós, a luz desse irmão, as bênçãos que esse irmão sempre traz para cada um de nós. Nós somos, meus irmãos espíritos, abençoados. Ele está sempre nos dando a sua bênção, força, luz, coragem, para nós continuar na nossa caminhada, para que nós possamos chegar até o termo do caminho, né? Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar para os irmãos. Eu peço a Jesus, porque o livro é maravilhoso, meus irmãos. Essas parábolas de eu que cai baixo e coloca no livro, é maravilhoso. Só que a gente às vezes entende, mas a gente não sabe passar, que a gente quer que passar uma compreensão para as pessoas, mas a gente ainda não tem essa força. Mas as parábolas de Jesus, ela é maravilhosa, né? E o nosso irmão está ali para nos dar aquela orientação, nos falando que o irmão precisava ainda de voltar mais vezes, que ele precisava ainda de aprender mais um pouco, que quando ele aprendesse, aquele doutor da lei, aquele irmão que estudava tanto, né, ele ia entender direitinho o que Jesus estava trazendo para cada um deles. Então eu peço a Jesus que abençoe a cada um dos meus irmãos, pela paciência de me ouvir, que eles possam sair daqui saciados na prática do bem, do amor, da caridade, de tudo aquilo que Jesus veio trazer para cada um de nós, né? E nós estamos aí à espera dessas bênçãos, dessas benesses, e que desce todo dia, para cada um de nós. Cada dia que amanhece é mais uma oportunidade abençoada, uma oportunidade bendita para que nós possamos crescer, né, espiritualmente, para que nós possamos ir largando aquele homem velho e nascendo de novo, como Jesus fala. Em verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus, né? Então que nós possamos continuar e sempre que eles falam assim, mas a reencarnação está acabando, está nascendo criança, graças a Deus, a Riveria. Tem muito, então estão chegando espíritos sempre procurando melhorar nosso mundo, e está nascendo e vai nascer, porque quem comanda é Deus.
né? E quem comanda é Jesus. Então, meus irmãos, agradecendo muito aos irmãos mais uma vez, agradecendo essa espiritualidade bendita que nos ajuda. Não andei nenhuma vez, né? Graças a Deus, eu tenho que ficar andando tempo difícil, tenho que ficar andando para estar merecendo, mas Deus ajudou, não vou ficar muito tempo. Aí Deus que abençoe a todos e que todos possam sair daqui levando essa paz, esses fluidos abençoados, essa energia positiva que corre canto a canto. Agradeço esses benfeitores da casa. Mal da gente se não fosse esses irmãos. Ainda queria aproveitar e pedir a Jesus por todos aqueles trabalhadores da casa que já partiram para o mundo espiritual, continuando as suas tarefas. Jesus os abençoe. Peço a Jesus para os nossos irmãos que estão aqui na terra, que estão afastados por motivo de enfermidade, que Jesus os ilumine e possa dar a ele aquilo que eles têm, a sua necessidade, para que se os irmãos ainda tiverem condição, eles vão de voltar também para dentro dessa casa. Os irmãos faz falta, né? Sempre é bom mais um. É a união que faz a força. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, que a paz de Deus que permaneça com todos. Nosso irmão Ângelo, pode vir, meu irmão. Eu vou enquanto ainda consigo andar.